Gente, amanhã, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data que reforça um gesto simples, rápido e que pode salvar muitas vidas. Por isso eu recebo hoje a enfermeira supervisora do Banco de Sangue do HCB, aqui em Cachoeira do Sul, a Eduarda Martins. Eduarda, boa tarde, muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, conta para a gente, contextualiza um pouco como é que está a situação do Banco de Sangue aqui do HCB, quais municípios que são atendidos, como é que está o contexto também de doadores, qual que é a situação atualmente? No momento a gente não está com nenhuma falta, de hemocomponentes, mas a gente está trabalhando com o nosso estoque mínimo necessário. A nossa demanda é interna, hospitalar, então como o nosso hospital é referência em muitas áreas, então a gente tem um número muito grande de transfusão, então a gente acaba atendendo toda a região também. Perfeito. E olha, você de casa que está nos acompanhando, se quiser aproveitar o momento para tirar dúvidas, esse bate-papo aqui com a Eduarda serve para isso também. Você pode mandar a sua mensagem para a gente no WhatsApp, que é o 51997697129. Hoje a gente não está conseguindo colocar aqui na nossa tela as mensagens, mas igualmente as estamos recebendo. Eu já quero aproveitar aqui e mandar aqui um recadinho de um telespectador que mandou a mensagem agora há pouco, mencionando a questão da doação regular. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa mensagem. Quem mandou pra gente foi o Celso Medeiros. Ele diz aqui o seguinte: sou doador de sangue desde os meus 18 anos. Há mais de 2 décadas faço doação regularmente, 4 doações por ano. Também já deixei claro para minha família que se algum acidente ocorrer comigo, meus órgãos devem ser doados a quem precisa. Obrigado, Celso, pela tua mensagem e também pelo teu relato. E essa questão de recorrência é muito importante, né, Eduarda, para o Banco de Sangue? Sim, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas, que a gente precisa ter esses doadores recorrentes, porque na verdade a gente vai precisar de sangue o ano inteiro. O que muitas vezes acontece? Em épocas de campanha, a gente tem um boom muito alto, a gente tem muitas doações. E quando a gente não faz nenhuma campanha, quando não tem campanha, o nosso estoque daí reduz. Então é esse o nosso objetivo, mostrar para as pessoas que a necessidade é o ano inteiro. Então, a gente precisa de doação recorrentes. Perfeito. Inclusive, você mencionou aqui essa questão de estar trabalhando com estoque mínimo. O que isso significa na prática e qual que é o risco? Digamos, tem uma transfusão para fazer, seja por uma cirurgia, por algum outro motivo, e se faltar sangue, o que acontece? Qual que é o caminho? Olha, dificilmente a gente vai ter uma falta, tá? Porque a gente faz o nosso controle do nosso estoque diariamente. Toda segunda-feira a gente já tem esse controle para a gente ver como que vai ser durante a semana, Então, é difícil faltar. O que pode acontecer é a gente trabalhar como a gente está trabalhando hoje com o nosso estoque reduzido. Então, muitas vezes, a gente faz algumas campanhas internas, que a gente pede para divulgar nas redes sociais do HCB, é quando a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, a gente está um pouco preocupado em relação às festas de finais de ano, porque dá uma diminuída ali nas doações devido ao pessoal estar de férias, viajando, alguns recessos. Então, agora, a gente vai começar a fazer um pouco mais de campanha para fortalecer o nosso estoque. Perfeito. E o Hemocentro aqui, ele atende também um pouco da região. Então, por exemplo, se alguma outra instituição hospitalar precisar na região, aqui vai ser a fonte, digamos, vocês é que vão precisar atender. Na verdade, a nossa demanda hoje é interna do nosso hospital, do HCB. Mas, com certeza, se, como algumas vezes já aconteceu, ter algum acidente muito grande e faltar algum tipo de sangue, a gente pedir ajuda para outro hospital. Pode acontecer, sim, de outro hospital precisar da nossa ajuda também, Perfeito. Tem muita gente que fica com medo da questão da doação. Acho que, assim, é meio assustador, especialmente quando a gente vê as imagens. Sim. É dolorido? Não é? Tem, inclusive, lá quase da origem da internet, algo que virou meme, da história do rapaz que foi doar sangue, disse que não doía nada, depois se assustou. Mas e aí, como é que é isso hoje? É dolorido? Não é dolorido? Como é que funciona? Tem alguns mitos, algumas verdades. Então, primeiramente, é um processo que não é demorado. O paciente fica no máximo 12 minutos na poltrona de coleta, O que fica mais demorado um pouco é o processo em si. Mas para coleta, no máximo 12 minutos.
o que acontece? O nosso perfil de doador é homens acima de 29 anos também. Então, a gente tem um mito muito grande de vou doar, mas depois vai faltar sangue para mim, né? Geralmente a gente ouve bastante isso, mas na verdade... Vai ficar fraco. Exatamente, vai ficar fraco, eu não vou ter sangue. Mas antes da doação, a gente faz um teste para ver o nível de sangue, se aquela pessoa tem o sangue suficiente, né, para conseguir fazer a doação. Então, não existe isso de depois tu não ter sangue para si mesmo, porque então a gente tem este controle e também o nosso organismo repõe muito rápido, né, a quantidade que a gente tira. Aliás, nesse sentido, acho que é importante a gente abordar. Existe algum outro mito que você acha que impede as pessoas de doar, por coisas que às vezes a gente ouve por aí? O que você percebe? Tatuagem. O pessoal acha que quem tem tatuagem nunca mais pode doar. Mas, na verdade, pode doar depois de um certo período, né? Depois de 12 meses. Mas, muitas vezes o pessoal chega lá com mas eu tenho tatuagem, nunca mais vou poder doar. Mas não, depois de 12 meses, pode voltar a doar normalmente. Outra coisa também é em relação a ir em jejum. Sim. Né? Na verdade, não é para ir em jejum, tem que ter tomado café antes, evitar, claro, né, alimentos muito gordurosos, fritura. Então, tem que ter tomado café antes. Perfeito. Muito bem, a gente está falando aqui um pouquinho sobre doação de sangue. Amanhã é o Dia Nacional do Doador de Sangue. A gente está aqui também trazendo esclarecimento e incentivando a quem nos acompanha em casa a fazer a sua doação de sangue, algo que é muito necessário no dia a dia. Bom, a gente falou sobre essa questão de mitos, mas agora de forma prática, o que pode impedir efetivamente uma pessoa de fazer a sua doação? Não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias. Tem algumas medicações específicas, mas isso, porque são muitas medicações, né? Não tem como listar todas aqui. Mas quem tiver dúvida pode ligar lá para o banco de sangue em relação à medicação. Algumas cirurgias também, cirurgias de grande porte, geralmente é 1 ano. Médio porte é 6 meses e pequeno porte são 3 meses. Mas aí tem algumas cirurgias específicas que é só entrando em contato com o banco de sangue, não precisa ir lá, né, presencialmente para tirar essas dúvidas. Pode nos ligar que a gente tira por telefone mesmo. Perfeito. Acho que um outro aspecto que vale a pena a gente trazer aqui para a nossa audiência é a questão dos horários para fazer a doação e também para a mobilização de grupos, porque a gente sabe que às vezes tem grupos de igreja que se mobilizam, algum clube de serviço, quartel. Como que funciona para quem sabe ir um grupo lá para fazer a doação? Sim. O nosso, então, atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30. É o nosso período de coleta. A gente tem bastante ajuda da comunidade. A nossa comunidade ajuda bastante em relação às campanhas, né? São bem adeptos às campanhas. A gente também tem parceria com algumas empresas da cidade que sempre nos ajudam, né, quando necessário. E uma ajuda gigantesca também do quartel. Legal. O quartel está sempre nos ajudando, eles estão sempre por lá e entrando em contato para ver o que a gente precisa também. Bom, a gente já está com o tempo bem curtinho aqui, mas tem aqui uma pergunta da Lourdes Helena. Lourdes, obrigado pela tua mensagem. Ela diz aqui o seguinte: por que uma pessoa acima de 60 anos, com saúde perfeita, não pode doar sangue? RHO. Fui doar e não pude. Não tomo nenhuma medicação, saúde perfeita, e gostaria de saber a lógica. Como que funciona essa questão de idade? Tem uma limitação? Sim. 16 anos com autorização dos pais, né, um responsável legal, e até 59 anos já tendo feito a primeira doação. Então, até os 59 anos, a gente aceita a doação se tu já doou a primeira vez. Sim. Se não, daí não consegue doar. É legislação, Ministério da Saúde. E depois, se tu já é doador, se tu já doou, né, antes dos 59 anos, é até os 69 anos. Esse é um esclarecimento bem importante. Eduarda, muito obrigado pela tua participação com a gente. 30 segundinhos, se quiser deixar também um recado final aqui para a nossa audiência. Eu agradeço pela oportunidade, né? É muito bom a gente ter esses momentos até para esclarecer as dúvidas e pedir para o pessoal manter uma rotina, né? Porque a gente sempre vai precisar, como eu já mencionei ali, a gente sempre vai precisar o ano inteiro. Então, para o pessoal se sensibilizar, amanhã, então, dia 25, Dia Nacional do Doador de Sangue, a gente espera vocês lá
A gente vai estar com um café também especial para os doadores e a gente agradece sempre a comunidade por estar sempre junto quando a gente precisa.